Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é diferente dos outros vídeos. Hoje eu decidi gravar esse vídeo para abrir o meu coração para vocês. Quero compartilhar com vocês uma das experiências que eu vivi. E essa experiência que eu quero compartilhar com você foi após o nascimento do meu filho. Pois quando meu filho nasceu, eu entrei em depressão, mas eu vou contar para vocês como que foi esse processo. Quando meu filho tinha mais ou menos uns 20 dias de vida, ele começou a ter cólicas. Cólica, aquelas cólicas de bebê, que é normal para alguns bebês. Tem alguns bebês que não tem, mas tem alguns, que são muitos, tem, né? E meu filho foi um desses bebês de ter cólica. Só que a cólica dele foi totalmente diferente, né, do comum, porque a cólica comum, praticamente quase em todos os bebês, ela tem horário para causar aquela dorzinha na barriga do bebê, né? Ela tem horário de iniciar e horário para terminar. Só que no meu menino, ela foi diferente, né? Ela causou essa dor na barriguinha do meu filho o dia inteiro e a noite inteira. E a única maneira que eu descobri para aliviar um pouco a dor dele era quando eu colocava ele no peito para mamar. Era o único momento que ele tinha de alívio por conta daquelas dores. Então, eu tive que deixar ele muitas vezes, né, no meu peito para dar esse alívio para ele. Porque quando ele estava fora do peito, como, por exemplo, quando ele dormia no meu peito, eu colocava ele no berço, ou colocava ele na cama, né? Era coisa de 15 minutos, meia hora, ele acordava esperneando por conta das dores. Aí eu pegava o meu bebê e colocava ele no meu peito para tirar aquela dor que ele estava sentindo. Só que fazendo isso, foi acabando comigo também, porque fazendo isso nós mães, não consegue dormir, né? É muito difícil conseguir dormir com um bebê no colo. E mesmo que eu conseguisse, né? Até mesmo ele no meu peito mamando, tinha momentos que a dor era intensa, que nem o peito não ajudava a aliviar a dor. Era raramente de acontecer isso, mas às vezes sim. Mas então, essa situação se agravou, né? Cada dia, cada mês, isso mesmo, foi meses. Cólica normal, né? Ela dura em média de 3 a 6 meses, né? Do meu menino, ela se prolongou por 1 ano e 8 meses. Sim, foi 1 ano e 8 meses que ela parou por conta de uma decisão que eu tomei. Mas eu vou chegar lá. Eu vou contar para vocês qual foi essa decisão que eu tomei que colocou um fim nessa cólica. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não sei até quando que essa cólica maldita ia continuar perturbando, atormentando o meu menino. Mas então, enquanto eu não obtive essa decisão, eu sofri demais, né? E eu acabei entrando em depressão. Por quê? Eu entrei em depressão, conforme eu estava dizendo. Eu não dormia nem de dia, nem de noite. Cheguei sim a ter a ajuda da minha mãe, da minha irmã. Minha mãe vinha algumas vezes passar a noite aqui, porque ela dormia aqui em casa, para ela ficar um pouco com o meu menino na parte da madrugada, porque o meu menininho era bebê, então o único colinho que dava mais ou menos certo, né, de ele não chorar, era o colo de mamãe e colo de vovó. Incrível, né? Mas ela me ajudou bastante por algumas noites. Mas quando vinha também aquela dor intensa, nem colo de vovó, nada que ela fazia dava certo. Era somente o peito que naquele exato momento poderia trazer o alívio que ele estava sentindo. Então, ela me ajudava, né, por alguns dias, por algumas horinhas,
Só que nós mulheres, a gente quer também, né, dar conta de tudo, quer resolver esse problema, quer cuidar da casa, quer cuidar do marido, e quando a gente não consegue, isso também é um motivo de deixar a gente depressiva, é um motivo de deixar a gente doente, né? Porque é muito ruim quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente tanto deseja. Ainda mais uma mulher, ainda mais nós mulheres que somos ainda mais nós mulheres que somos muito ativas, né? Fazemos muitos tarefas, né? Então imagina tirar isso dela, né? Então, isso foi tirado de mim por conta dessa situação. E por conta de eu passar esse processo todo, de dia a dia, de noite em noite e de mês em mês, eu comecei a ter muita vontade, né, de matar o meu filho. Sim, era madrugadas, né, que eu pegava ele no colo, já cansada, exausta de ouvir o choro dele, cansada, exausta daquela situação. Eu ficava perguntando para Deus, até quando eu vou viver essa situação? As pessoas diziam para mim, vai passar, Ana, vai passar. Até mesmo essas palavras, vai passar, me irritava, porque não passava. Parecia que eu ia morrer, mas essa situação não ia acabar. E eu fazia tudo conforme as pessoas me orientavam. Dá chazinho, dá remédio, faz isso, faz aquilo. Eu fazia tudo conforme o povo me orientava. Cheguei a passar no médico para passar um calmante mesmo, né? Que é vendido só através de receita. Fiz um exame de neuro, né? Do cérebro dele para ver se ele tinha algum probleminha, né? Para vocês verem o ponto que ele estava, né? Mas nem calmante fazia o menino dormir, fazia o menino ficar livre das dores que ele tinha. Nada resolvia o caso do meu menino. E assim eu fui ficando louca, né? Com aquela situação, porque conforme eu disse, não foi questão de 3 meses, não foi questão de 6 meses, foi vários meses, foi por 1 ano e 8 meses, né? Então eu tive muita vontade de matar o meu filho, né? Eu pegava ele de madrugada, escondida, né? Para ninguém me julgar, para ninguém me condenar, para ninguém dizer que eu estava louca, né? Eu pegava o meu filho assim, jogava ele na cama, e ficava, chega menino, cala a boca. Sim, eu fazia isso por conta de não aguentar mais aquela situação. Eu já imaginava eu presa se eu chegasse a cometer essa loucura de matar o meu filho. Só que eu ficava, meu Deus, me ajuda, porque eu vou acabar fazendo uma loucura e eu não quero, me ajuda. E sim, eu pedi ajuda para as pessoas em oração, né? Tem até uma irmã, né, que chama Dona Maria. Eu pedi a oração para ela. Ela gravava orações em áudio para eu colocar no berço, no pé do ouvidinho dele, bem baixinho, né? E assim eu fazia, conforme eu falei, eu fazia tudo conforme as orientações do povo. Só que nada dava certo, né? E nesse tempo eu estava parada. Parada, o que eu quero dizer é que eu não estava indo para a igreja, porque eu deixei de ir para a igreja assim que o meu menino nasceu. Porque o meu menino nasceu prematuro e a médica falou para mim e para o meu esposo que era bom a gente não sair de casa por alguns meses, por conta dele ser pequenininho. E eu acabei dando ouvidos a ela, né? E fazendo isso, né? De não ir na igreja. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente acaba se esfriando, a gente acaba não sentindo mais vontade de ir para a igreja quando a gente fica muito tempo sem ir para a igreja.
Aí foi que começou a se agravar tudo. As dores, né? O meu psicológico já não estava mais bem, né? O meu casamento também já não estava bem. Como que um casamento vai estar bem, né? Com essa situação, conforme eu falei, porque daí eu comecei a brigar com meu esposo, porque eu já não estava mais tendo paciência com ele, eu já não estava tendo paciência nem com o bebezinho, que não tem culpa nenhuma, né? Então imagina a situação que eu vivi, né? E chegou a um ponto que eu estava tão cansada, tão exausta, né? Que eu não estava tendo mais prazer de ser mãe, quer dizer, eu não estava tendo mais não, eu não tive esse momento de prazer, esse prazer de ser mãe quando nasce o neném, porque nasceu o meu filho, já começou essa situação, e eu não tive esse privilégio de curtir os primeiros dias de um bebezinho. Aí, conforme eu falei, começou a se agravar, aí eu tive vontade de matar o meu filho, conforme eu disse, e depois começou a vir muitas vontades de eu me matar. Para eu não fazer mal ao meu filho, começou também a vir uma vontade de me matar. Eu ficava pensando, é melhor eu me matar do que eu fazer essa loucura com o meu próprio filho, né? E conforme eu disse, meu casamento não estava bem. Eu brigava com meu marido também não tinha sabedoria para agir comigo em relação a essa situação, né? Então chegou um momento que eu peguei a faca e falei pro meu marido que eu ia me matar. Eu não sei se eu teria coragem de fazer, mas eu estava com muita vontade, porque eu não estava mais aguentando mais aquela situação que eu estava passando. Era uma coisa horrível. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E depois que meu marido viu essa cena, ele ficou chocado, né? Eu fiz essa cena de pegar a faca, de querer cortar o meu pulso na frente do meu marido, na frente do meu filho. Aí a minha mãe, a minha irmã, sem saber, chegou quase naquele instante, né? Aí meu marido contou pra ela levou meu menino lá pra casa da minha mãe, levou meu menino pra casa dela, ficou com ele lá algumas horas pra eu esfriar um pouco a cabeça. E assim foi. Essa foi a única momento que eu realmente peguei uma faca. Mas vontade de morrer, eu tive muitos dias. Vontade de matar o meu filho, eu tive muitas vezes. Por conta de não aguentar mais aquela situação. Eu orava? Sim, eu orava. Eu orava de madrugada. Eu clamava a Deus por ajuda. Para parar aquela situação. Mas nada. Eu orava dentro de casa. Né? Mas não ia na igreja. Porque eu colocava essa situação como um empecilho de eu ir até a igreja. Né? Só que chegou uma hora que eu já não estava mais aguentando. Aí eu peguei o meu telefone e decidi, foi o que eu disse no início do vídeo, eu decidi pedir ajuda. Para quem? Para o meu pastor da igreja. Porque nem meu pastor não estava sabendo daquela situação. E antes de eu tomar essa decisão, eu estava aqui lembrando. Eu cheguei na igreja, né, quando meu bebê, eu acho que estava com 3 meses ou 6 meses. Acho eu que ele estava com 6 meses. Acho eu. Sim, comecei a ir. Comecei a ir por conta da ajuda de uma obreira da minha igreja, a obreira Rosana.
E o incrível, né, que era ela que sempre vinha na minha mente, que eu queria a ajuda dela. Engraçado, né? Muito interessante. Sim, eu praticamente estava fazendo uma prova com Deus. Se é para mim voltar para a igreja, que vem ajuda daquela obreira. Olha só. Deus é tremendo. Isso ficou na minha mente. Isso ficou bem guardadinho lá na minha mente. Aí vinha assim outras obreiras da minha igreja que bateram no meu portão, só que eu tava tão atormentada, tão incrédula, que nem queria atender o portão, eu não atendia direito. Eu falei assim, sim, nós vamos na igreja. Mas quando essa pessoa bateu no portão e eu abri, e era quem? Era essa obreira, a obreira Rosana, que estava me chamando para a igreja. Na hora eu vi que era Deus me chamando, porque eu falei na minha mente, se Deus quer que eu volte para a igreja, vai vir a obreira Rosana. E foi dito e feito. Foi dito e feito. Não foi no dia que eu pensei. Passou vários dias, eu já estava até esquecendo. Mas o Espírito Santo não deixa a gente esquecer de quando a gente fala algo com Ele, no particular de nossa mente, no particular do nosso coração. E assim foi, ela veio. E ela mesma falou que eu e minha família não saía da mente dela. Ela estava tão assim, pensativa, ela não conseguia, creio eu que não dormi direito, eu não sei explicar exatamente porque eu não lembro exatamente as palavras que ela falou, só sei que ela falou que de uns dias pra cá, naquela época, né, eu e minha família não saía da mente dela. E ela foi lá, conseguiu o nosso endereço no cadastro da igreja, né? E veio aqui. Tá, aí ela nos ajudou a ir, né? Todo domingo para a igreja na parte da manhã. Só que como o meu bebê ainda estava sofrendo de cólica, eu ia na igreja, o que acontecia? Eu tinha que ficar lá fora, né? Para ele não ficar chorando na reunião. E para eu ficar dando de mamar, né? Mais sossegada. Eu não sei, eu não conseguia ficar com ele dentro da igreja. Tinha que ficar lá fora. Aí eu ficava dizendo para Deus, do que adianta eu ir para a igreja se eu fico lá fora com o menino? Então eu decidi a não ir para a igreja mais. Essa foi uma decisão errada que eu tomei. Aí eu parei novamente de ir para a igreja. Conforme eu disse, ele estava com 6 meses, cheguei até a apresentar ele na igreja, mas depois eu parei, porque para mim não estava compensando eu ir para eu ficar lá fora. Aí, conforme eu disse, eu parei novamente de ir para a igreja. Aí começou a se agravar, né? De 6 meses até 1 ano e 8 meses. Dá para vocês imaginar como que foi se agravando. Tanto a situação do meu menino, tanto a minha situação, a situação do meu casamento. E conforme eu estava dizendo, aí sim eu tomei uma decisão certa. Eu liguei para o meu pastor. Mandei mensagem no WhatsApp dele e falei, tem como o senhor vir aqui em casa? Ele falou, sim, tem. Aí nós combinamos um dia. Ele veio. E quando ele veio, juntamente com a sua esposa, eu contei para ele. Eu abri o meu coração para ele do que estava acontecendo em relação a essa situação da cólica que o meu menino estava sentindo. Ele falou para mim, olha menina, quando a gente tenta a ciência, tenta a medicina e não dá certo, é porque é algo espiritual.
que a gente faz, tudo que a gente faz e não dá certo, eu falo na questão de remédios, de ciência, seja lá o que for, isso é espiritual. Você precisa tomar uma decisão, menina. Você precisa ir para a igreja. Só que eu colocava empecilhos, conforme eu falei, na minha mente. Eu falei, eu vou na igreja de novo para ficar na porta, para ficar lá fora, para ficar fora do templo, né? Fora do salão. Porque o lugar certo é você ficar lá ouvindo, né, as pregações. Do que adianta ficar lá fora. Então, esses eram os empecilhos que eu colocava na minha mente. Só que depois também, eu tive um sonho do arrebatamento. E quando sonhei com o arrebatamento, o que aconteceu nesse sonho? Eu fiquei. E eu fiquei exatamente por conta dessa situação. Quando eu acordei, Deus fez eu entender exatamente que eu fiquei porque eu estava colocando essa situação acima dele. Isso. Acreditando você ou não em arrebatamento, não, em sonho ou não, foi a forma que Deus falou comigo. E foi a forma que eu foi um estralar de dedo para mim. Aí eu decidi, eu não posso deixar mais essa situação me dominar. Eu não posso mais deixar essa situação agir conforme ela está agindo. Aí eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou na tua casa, meu Senhor. Seja lá de que forma, ou ficando no salão para ouvir o Senhor me ensinar, ou ficando lá fora, eu vou. Eu vou. Mas eu quero ver a cura do meu menino. Eu fiz prova com Deus. Coloquei meu menino no carrinho e comecei a ir na igreja, toda terça-feira. As reuniões de terça-feira é de cura. E eu comecei indo pela terça-feira. Foi de um dia para o outro que ele foi curado? Não. Mas foi sim, questão de dias, que aquela cólica maldita, que era espiritual, foi embora, foi destruída, foi repreendida. Sim, foi essa decisão que fez eu obter a vitória. Eu tive que tomar uma decisão para conseguir uma vitória. A vitória que eu falo, que era naquele momento para mim, era a vitória da cura do meu menino. Por que eu falo que foi uma decisão certa? Porque na palavra de Deus, eu marquei aqui no caderno, mas está escrito no livro de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu tive que ir até o Senhor Jesus, conforme ele disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados. Eu estava cansada de carregar aquela carga. Não adiantava eu orar dentro de casa. Eu tive que ir aos pés de Jesus. Eu tive que ir até Ele para alcançar a vitória. E depois eu tive que aprender com Ele. Porque uma coisa é você ir até Ele. E depois é você aprender com Ele. Sim. Se você foi uma vez
até os pés de Jesus, vai novamente. Porque não é só você ir aos pés de Jesus, você tem que ir e aprender com Ele. Foi o que eu fiz. Eu não parei conforme eu tinha parado da primeira vez. Eu comecei a perseverar. E obtive a minha vitória por conta da minha fé em perseverar na cura do meu filho através de ir até Ele. Então não desista. Se muitas pessoas estão dizendo vai passar e você já está cansado dessa palavra, escuta. Essa situação só vai passar se você chegar até Jesus. Porque somente Ele pode te dar o alívio que você está querendo. Somente Ele pode tirar essa carga pesada que você está carregando. Se você está sofrendo como eu sofri por conta de cólica ou por conta de qualquer problema, escuta, tem solução para você. Basta você tomar uma decisão certa. Se você está tomando decisões erradas conforme eu tomei, para agora de tomar decisões erradas e começa a tomar as decisões certas. Sim, toma a decisão certa. E eu vou dizer uma coisa para você. Está escrito em Pedro: alegre-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Escuta, essa situação que você está passando não é para sua morte. E sim é para te ensinar, é para fazer de você uma mulher forte, é para fazer você um homem forte. Seja lá quem está ouvindo agora e seja lá a situação que você está passando. Da mesma forma que eu fui curada, sim, eu fui curada daquela depressão. Sim, não só meu filho obteve cura, eu também. Só que a minha cura foi assim, foi de perseverança, de se manter nos pés do Senhor Jesus, conforme eu disse. Porque assim como Ele concedeu a cura para o meu filho, Ele começou também a me revelar as doenças que havia na minha alma. E eu tive que me render a Ele e deixar Ele me moldar. Deixar Ele me lapidar, conforme essa passagem fala. Assim como o ouro precisa ser aprovado pelo fogo. Eu também precisei passar por essa situação difícil para enxergar o quanto eu era orgulhosa, o quanto eu era egoísta, o quanto eu era invejosa. Por isso que eu disse, essa situação que você está passando não é para sua morte, não é para você morrer, não é para você matar os seus sonhos, matar a pessoa que está te perturbando. Não, essa situação é para deixar você forte. Mas essa situação só vai deixar você forte se você tomar uma decisão. Sim, é tudo uma questão de decisão. Assim como nós decidimos levantar da cama para ir trabalhar, assim nós precisamos também decidir a não deixar mais os problemas nos dominar. Para de fazer desse problema maior que você, maior do que Deus. Esse problema não foi resolvido porque você tem deixado Ele te dominar. Porque você tem deixado Ele ser o Senhor seu. Sim.
Porque quando você decidir dizer não, chega, essa situação vai acabar. Será de um dia para o outro? Não sei, pode ser que sim. Mas pode ter certeza que essa situação vai acabar. E você, que está pensando em tirar a vida por conta dessa situação, como eu desejei tirar a minha vida, como eu tive vontade de tirar a minha vida por conta daquela situação, não tira não. Pois essa não é a sua solução. A solução para você é você tomar uma decisão. Assim como você está querendo tomar essa decisão de tirar a sua vida, muda agora essa decisão. E vá para os pés de Jesus. Chega até Ele, conforme Ele disse, venham a mim. Ele está te chamando, venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar essas cargas pesadas. Ele está te chamando. Então dê uma chance para o nosso Senhor Jesus. Toma essa decisão. Você já tentou de tudo? Não. A gente nunca tenta tudo. A gente sempre tenta as coisas erradas. Mas o certo dificilmente dá errado. Então toma uma decisão de ir aos pés de Jesus. Da mesma forma que o meu filho foi curado, da mesma forma que eu fui curada da depressão, você também vai ser curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua história vai inspirar outras pessoas. A sua história vai chegar em corações que estão destruídos como os seus. Não desista. Não desista. O dia mau vem para todos. Você pode estar tendo esses dias difíceis, assim como eu tive. Mas Deus está dizendo para você: venham a mim. Venha a mim. Ele está te chamando. E eu te darei descanso. Toma a decisão certa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas não estão entendendo você por conta do que você está passando. Mas Deus te entende, por isso Ele está te chamando. Vem a mim. Eu te ajudo. Toma essa decisão. Toma essa decisão. Deixa Ele te lapidar. Deixa Ele te moldar. Porque enquanto Ele trabalha, Ele vai te curando. Ele quer te curar, mas você precisa deixar. Ele quer tirar essa carga pesada que você está carregando, mas você precisa tomar a decisão de chegar até Ele. Então deixa os julgamentos, deixa tudo que você está passando agora e corre para os pés de Jesus. E se humilha pedindo ajuda. Isso mesmo, se humilhe para pedir ajuda para o Senhor Jesus. E aprende com Ele. Tudo que Ele te ensinar, tudo que Ele orientar você a fazer, faça. Porque é para o seu bem, é para mudar a sua vida, é para mudar a sua história, é para tirar você dessa escravidão. Sim, essa situação está deixando você escravizado. Então Ele quer te libertar. Mas vá até Ele. Ele te chama, venham a mim. Venha a mim. Esse é o vídeo de hoje.
Eu quis compartilhar com vocês que eu tive depressão. Eu tive vontade de morrer. Eu tive vontade de tirar a vida do meu filho. Tive. Mas hoje não tenho mais. E você também vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu tive vontade de tirar a minha vida. Eu tive vontade de fugir. Eu tive vontade de matar, seja lá quem for. Mas hoje não. Basta você decidir. A decisão é sua. Decida fazer o que é certo. Não deixa ser conduzido pelo coração, mas deixa ser conduzido pela mente, pela inteligência. As emoções dos nossos corações nos levam a tomar decisões erradas, mas a inteligência faz a gente tomar a decisão certa. E tomando a decisão certa, você só tem a ganhar. É isso. Beijo. Fica com Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus te cura. Que Deus te liberta. Que Deus te restaura. Que Deus venha transformar a sua vida, a vida da sua família. Em nome de Jesus.